Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio de eumarca.pt, um podcast orientado para empreendedores, marcas e comunicadores natos. Quando falamos de comunicação, sem dúvida que ela está interligada com vendas. E vendas é o apelido do nosso convidado de hoje, que vai seguramente desmistificar algumas barreiras que temos vindo a construir na ótica das vendas, mas também a dar muitos inputs e muitas dicas na linha do empreendedorismo. Muito aguerrido, com muita vontade e muita força. E tu já sabes quem é. Se ainda não subscreves o nosso canal, ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Então, primeira pergunta, que é sempre aquela mais introdutória, que é: quem é o João Cortinhas? Olha, diz-me tu, não é? Quem é que é João Cortinhas, não é? É sempre complicado nós falarmos às vezes de nós próprios, não é? Acho que acima de tudo, pá, eu sou um gajo normal, não é? Quem é que é o João Cortinhas? Pá, é um pai de família, é um marido, é um filho e que no seu part-time tem uns negócios. Mas acho que hoje o meu full-time job é ser pai e marido. A coisa que mais me orgulha hoje é ter construído com a minha esposa uma família, e eu acho que é mais isso que me define, sabe? Eu acho que é o sentimento de família, é aquilo que talvez hoje tenha mais relevância para mim, que faz mais fit com a minha identidade, e que todos os dias é aquilo que me faz, pá, ser uma pessoa mais em harmonia no desequilíbrio que é o empreender. Não sei se estou a responder, porque pá, eu não acho que nós sejamos um conjunto de adjetivos, ok? Eu acho sim que nós somos um conjunto de inegociáveis. E o meu inegociável é a minha família, é a coisa que mais me importa. Pronto, pá, sou um gajo normal a lutar por aquilo que eu quero, mas sempre com o meu pêndulo, que é a minha família, e aquilo que me faz andar para a frente. Está mais do que respondido. Pá, não, sim, não, essas respostas, por acaso, acho que até hoje em nenhum podcast me fizeram essa pergunta. A tua primeira vez Por está a acaso ser acho que, comigo. não, a sério, sério. Sério, por acaso acho que nunca me fizeram assim, dessa forma direta, tipo, quem é João Cortinhos. Eu acho que é mais importante do que o que nós fazemos, é quem é que nós somos, acima de tudo. E acho que é das respostas mais difíceis que às vezes nós temos que dar. Pois sim, talvez, até porque não vinha com ela preparada, e portanto estive aqui a tentar construir esse raciocínio. Mas acho que sim, acho que é isso. Onde é que isto tudo começou? A minha jornada começou quando o meu pai e a minha mãe decidiram ter mais um filho, não é? Aí é que começou a minha jornada, não é? Porque se os meus pais naquele dia não tivessem decidido aquilo, eu hoje não estaria aqui, não é? Se os meus pais tivessem demorado mais 10 minutos, eu também não estaria aqui, não é? Seria um outro, não é? Pá, eu acho que há coisas que nós controlamos na vida e outras que nós não controlamos na vida, não é? E eu acho que a verdadeira jornada começa quando nós queremos efetivamente assumir a responsabilidade daquilo que nós conseguimos fazer e das variáveis que nós conseguimos controlar. Então acho que a jornada começou no dia em que eu tomei uma decisão de não voltar a ser um gajo médio, não é? A jornada começou no dia em que eu decidi, pá, eu posso ser melhor, eu quero ser melhor. Eu acho que talvez tenha sido aí a jornada do João Cortinhas, ou do verdadeiro João que hoje a maior parte das pessoas conhecem. Eu acho que começou aí, mas eu acho que a jornada não é só aquilo que nos define nos últimos 10 anos. Eu acho que é aquilo que lá atrás, não é, nos meus 39 anos, me definiu ao longo da vida, não é? Todas as interações familiares que eu tive, todo o amparo, todo o carinho, todo o amor que eu tive. Eu acho que foi isso que efetivamente me fez começar a jornada e me fez chegar aqui onde eu estou hoje. É engraçado que agora és visto como empresário, mas sempre foste visto como um vendedor. Desde a altura do Shark Não, Tank. eu sou um vendedor. E Primeiro sou vendedor, depois sou empresário. Primeiro vendo, depois giro, mas primeiro vendo. Sempre vender, sempre vender. Sou orgulhosamente um vendedor. onde é que chegou esta veia de vendedor? Quais é que foram as tuas primeiras interações com as vendas? É que eu percebi que se um gajo não vender não vai a lado nenhum. Não é? Portanto, a partir do momento em que tu entendes qual é a variável que tu tens que dominar, há uma decisão que tu tens que tomar. Ou dominas essa variável, ou então passas a vez para outro.
e eu não quis passar a vez para o outro, porque eu entendi que aquilo que faz girar os negócios, nós também estamos a falar numa escala dentro de um contexto, não é? É vender. É tu pôr o teu produto cá fora, tu apresentares, te identificares bem as dores dos teus clientes, construires um produto, construires uma oferta em cima desse produto, precificares pelo valor e conseguires fazer dinheiro. Portanto, para mim hoje, as vendas é o único caminho, okay? É a única variável que eu me preocupo efetivamente em dominar. E, portanto, pá, eu não tenho aquela coisa de ter vergonha ou de deixar que, se me chamarem de vendedor, que me estão a pôr num patamar abaixo. Não, pelo contrário, estão a elogiar. Okay? Eu costumo dizer uma coisa que é a área de vendas numa empresa é a área onde acontece magia. E talvez isto talvez tenha acontecido de uma forma, e até posso partilhar isto aqui contigo, que é, quando eu trabalhei numa empresa, antes de me ter despedido, eu trabalhei numa empresa chamada Sonacom, e eu sou licenciado em Contabilidade e Administração. Okay? E então, quando eu iniciei a minha jornada, o que é que eu fiz? Eu entrei num departamento financeiro, ok? Comecei a trabalhar nesse departamento, ele gosta mais de mim do que de ti, filho. Eu comecei a trabalhar num departamento financeiro e eu entendi uma coisa que é a minha capacidade de evolução está se eu estiver dentro do core da empresa, ok? E o core da empresa é um core comercial. Então, se efetivamente eu quisesse estar dentro do business, conseguir evoluir, eu tinha que ir para a área das vendas. Porque um gajo na área financeira que não é core, numa empresa, nunca iria evoluir ali. Então foi isso, eu acho que percebi isso, que é a área onde eu acho que hoje qualquer pessoa, em qualquer empresa, tem mais margem de progressão, é nas vendas. Ok. E se não vender, a empresa se não vender... A empresa se não vender, fecha. Quando nós falamos de estruturas de empresas, qual é que é o maior desafio que tu sentes que à data de hoje está nas empresas? Eu acho que acima de tudo, eu acho que há dois grandes desafios. O primeiro desafio é quando o líder da empresa não tem uma visão clara e não sabe para onde é que a empresa vai. Okay? Então a empresa está ligada no automático e todos os dias, todas as ações que acontecem todos os dias é igual, porque a máquina está ali a definhar até o dia em que fecha. Okay? E eu acho que começa na liderança do diretor, do CEO, do sócio, e portanto essa liderança é alimentada por essa visão. Okay? Então eu acho que o que mais existe é empresas que não têm visão. Pá, e ao filo, quando tu não sabes qual é o caminho, não é? Qualquer direção serve. Eu acho que é muito que acontece isso hoje às empresas, não é? Há empresas que têm 10, 15, 20 anos e tu dizes aqui, ok, mas para onde é que vai a empresa? Pá, eu não sei para onde é que ela vai, mas eu sei como é que chegou até aqui, sabes? E é um bocado isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Depois o segundo ponto é que quando uma empresa começa a crescer, às vezes as empresas viram um bocadinho mais burocráticas, sabes? E depois às vezes tu tens mais diretores do que gajos que arregaçam as mangas. E eu acho que às vezes nós, por queremos criar estruturas mais profissionais, começamos a complicar. E a começarmos a complicar, então temos mais gente para pensar do que propriamente mais gente para executar. Pá, e as PMEs, o tecido empresarial português, cada um pode pensar o que quiser, eu estou a falar da minha realidade, vive de arregaçar as mangas e bora para a frente, ok? Uma direção muito forte, uma visão muito, muito forte, pessoas comprometidas e a seguir é arregaçar as mangas e fazer o caminho. E eu acho que às vezes é um bocado isto que falta, é também juntar as pessoas num único compromisso, num único propósito e as pessoas entender que se um ganhar, ganhamos todos. Ainda para mais em Portugal. Que sentimos que não há uma estrutura de incentivos. Nós somos decisores daquilo que fazemos. Isso é uma realidade. E as regras do jogo estão em cima da mesa e toda a gente tem que olhar para as regras do jogo antes de meter no jogo. Mas poderíamos ter uma estrutura de incentivos diferente no que diz respeito a impostos e afins, e isso também vai definir muito aquilo que nós fazemos nas nossas empresas. E eu acho que, para além de ser difícil, o arregaçar as mangas e o fazer, porque isto não é só sobre motivação, isso é tudo muito holístico e tudo muito bonito, mas quando se toca a fazer dinheiro dentro de uma empresa, tem muito mais a ver com disciplina do que motivação.
ainda para mais quando temos uma estrutura que não é, que não incentiva ou não apoia do jeito que os empresários ou as PMEs necessitavam que tivesse, ainda mais difícil se torna. Então acho que aqui o jogo não é para todos. É o que tu estás a dizer, que é, eu sei como é que cheguei até aqui, agora para onde é que eu vou, eu não sei. E nem se dão às vezes ao trabalho também de ler as regras do jogo. Porque elas estão literalmente nos Estados, estão nas empresas, as regras do jogo estão postas em cima da mesa. Agora, o que é que, na tua visão, não pode faltar numa empresa? Não pode faltar vendedores. Estava mesmo à O espera. que não pode faltar numa empresa é vendas. O que não pode faltar numa empresa é todos os dias tratar de pão com manteiga, que é contactar clientes, apresentar propostas. Pá, eu acho que acima de tudo é isso. É o que não falta, o que não pode faltar numa venda é todos os dias, numa empresa todos os dias é foco em entregar. Pá, e nós podemos querer romantizar com um conjunto de teorias. Pá, mas eu sou um gajo muito prático e acho que nas empresas acho que é mesmo isto que é. E se depois nos estiverem aqui a ouvir empresários, pá, a vossa primeira questão tem que ser quantas chamadas, quantas novas abordagens, quantas propostas é que hoje entreguei. E se não estamos a fazer isso, e se não há alguém que faz isso dentro da nossa empresa, significa que nós estamos prontos para começar a fechar a empresa. Pá, portanto, eu acho que o que não pode faltar numa empresa é vontade de vender e vontade de entregar. Quando tu estás numa estrutura e recrutas naturalmente talentos, e uma frase tu há sempre espaço para um vendedor. Sempre. Quando tu olhas para talentos, o que é que tu automaticamente identificas para ser um bom vendedor ou um mau vendedor? Não, se estivermos a falar de um vendedor, é uma pessoa que não se consegue vender numa entrevista, não vai vender o teu produto em lado nenhum, não é? Mas eu acho que acima de tudo o que eu mais gosto de ver, sabes, é sentir fome da pessoa, sabes, que é, pá, a pessoa quer mais, sabes, e aquele brilho no olho de, bora, sabes, quando é que eu começo? Como é que eu faço? Como é que as coisas funcionam, sabes? Acho que o talento é uma coisa que tem que ser trabalhada, não é? Porque senão ficamos todos Fábio Painhos, não é? Com todo o respeito ao Fábio Painho, que eu não tenho nada contra o Fábio Painho. Mas eu acho que acima de tudo é fome, sabes? É vontade de querer fazer, sabes? Que é tipo, não é qual é a carga de trabalho que tu tens para mim, é o que é preciso fazer. Eu acho que isso é a coisa mais importante. E que hoje Quando em eu estou a falar com uma pessoa, eu tento identificar qual é a fome dela. Olha, este é uma fome muito A minha específica. barriga não. Vai lá para baixo. Vai lá para baixo. Deixa lá aqui o teu cortinhas. Anda lá para quê? A gente sabe que tu estás com fome e ouviste falar em vendas, mas tu ainda não vendes. Tu ainda não vendes. Tens de começar a vender para alguém te comprar a ração e tudo mais. Agora vais ficar aqui. Só a gente tem que levar isto ainda até há quem tenha aqui para o norte. É isso. Ainda tenho muitos quilómetros para fazer. Respeita o teu Cortinhas. O que é que tu identificas, porque não estás na área das vendas há 2 meses, o que é que identificas que antigamente existia nas vendas e que hoje já não é um fator diferenciador? Isto eu vou-te dar tempo para pensar, mas isto também porquê? Porque às vezes tens aqueles vendedores com 20 anos de experiência e dizem assim, no meu tempo, eu fazia assim, assado e cozido. E que está tudo certo, há 20 anos que era o fator diferenciador. Mas à data de hoje, há coisas que já não são um must-have no vendedor e que ainda se fazem valer. Não, eu acho que acima de tudo hoje quando tu queres fazer uma venda e quando te preparas uma prospecção da venda, não é? Imagina aqui estamos a falar, no caso mais certo, de outbound, mais de prospecção, os touchpoints mudaram, ok? Ou seja, hoje a forma como eu vendia há 10 anos, onde as pessoas estavam disponíveis para me ouvir mais, hoje as pessoas não estão disponíveis para te ouvir, ok? Então o grande desafio hoje é como é que com o menor número de interações eu consigo despertar mais atenção no meu ICP, ok? Porque antigamente todas as pessoas respondiam um telefonema, todas as pessoas respondiam no LinkedIn,
todas as pessoas respondiam a e-mails e hoje as pessoas estão fartas disso, ok? Durante anos e anos, vendedores massificados queimaram esses canais. Então eu hoje acho que nós, vendedores, temos que encontrar novas formas, ok? De chegar ao cliente. E às vezes olhar para canais. Imagina, eu costumo dizer isto, que é, e as cartas? Há quanto tempo é que nós não recebemos uma carta que não seja das finanças ou alguma conta para pagar? E se amanhã eu receber uma carta na minha empresa, onde em vez de eu estar a ter uma landing page, vai uma landing page impressa numa folha com um QR Code? Qual é o impacto? Eu acho que hoje nós temos que mudar os touchpoints e acho que aqueles touchpoints que antigamente se usava, hoje já estão saturados. E o grande desafio das vendas hoje é como é que eu crio mais relevância para conseguir a atenção do meu ICP. Porquê? Porque nós hoje em dia, com a massificação das redes sociais, com a quantidade de conteúdos que... Phil, eu casei em 2014. Não há um vídeo meu do meu casamento no Instagram. Percebes? Hoje tu vais a um casamento, é raro quem é que não faz um vídeo dos noivos no Instagram, percebes? Ou seja, e parece que não foi há 10 anos atrás. Inclusive já se contrata os social medias. Não, sim, nem estou a falar disso, mas é isto que é. Hoje, os canais que nós estão saturados, as pessoas estão saturadas. Então eu acho que o grande desafio é nós encontrarmos outros canais, outros touchpoints. Então acho que tem muito a ver com isso, que é de que forma é que eu continuo a chegar ao cliente. Porque ele está lá, ele continua a ter as mesmas dores e ele quer comprar o vosso produto. Ele só não vos quer ouvir naquele canal. Eu acho que aqui a moeda mais difícil de ter é a atenção. Na data de hoje. E com a massificação e com a falta de atenção e a quantidade de scrolls que há, é muito difícil captar porque as pessoas já não querem dar a oportunidade. E eu sempre acreditei que aquilo que nós temos que ter nas vendas é uma oportunidade. Conquistar essa oportunidade é que é o mais difícil. Por acaso, deixa-me só pôr... Eu acho que acima mais do que... Porque imagina, a maior parte de nós tem a oportunidade de fazer esse primeiro contacto. Não faz o follow-up necessário para agarrar essa oportunidade. Ok? E o grande segredo nas vendas, se é que há segredos, não é a primeira impressão. É a quantidade. As pessoas dizem, não, porque eu causei uma má... Causa-se nada má impressão. Ok? É os follow-ups. Ganha o jogo nas vendas quem conseguir fazer follow-up no momento certo com o cliente. E às vezes as pessoas dizem-me, mas eu não vou estar sempre a ligar ao cliente. Não vais estar sempre a ligar ao cliente porque tu não fizeste nenhum compromisso com ele. Se tu fizeres um compromisso com ele, quando é que lhe posso ligar? Quando é que lhe posso voltar a ligar? Quando é que faz para si sentido tomar esta decisão? Qual é a data que você tem na sua cabeça pelo qual não vai continuar a fazer as coisas da forma que está a fazer? Neste momento eu estou a ter um compromisso com o cliente. Com o cliente está-me a dar uma data. Se está-me a dar uma data, eu preciso fazer um follow-up naquela data. E as pessoas não entendem isto. As pessoas acham que não ganha a venda quem faz o melhor primeiro contacto, nem o contacto mais rápido. Ganha a venda quem fizer follow-ups no momento certo. E as pessoas esquecem-se isto. Mandam um e-mail e dizem, e então, e o cliente? Não sei, já mandei um e-mail e ele não me disse nada. É isto que acontece. Eu transformo-me logo quando ouço isto. E isso acontece. Se a malta não entende, é consistência, é follow-up. Eu começo a falar de vendas, eu adoro, eu até vinha zen. Eu vim cansado, vinha super zen. Começo a falar de vendas, começo-me a transfigurar. Eu adoro ver. Mas isso é um problema que eu acho... Porque é a única forma que nós temos de criar dinheiro, liberdade financeira. Toda a gente enche a boca para dizer que quer criar liberdade financeira, mas depois não quer fazer o caminho. É quase como aquela frase, não é? Eu quero ir para o céu, mas não quero morrer. Percebes? Se queres o resultado, tens que aguentar o processo. Não, sem dúvida, sem dúvida. É por isso é que fica assim mais chateado. Já me passou o sono, filho. Já me passou o sono. Ficas emocionado. Fico emocionado, pá. Mas eu acho que isto é um problema que não só acontece nas empresas e nos empresários e naquilo que nós temos que fazer, mas acontece também muito em qualquer departamento, que é a desresponsabilização. Eu já fiz a minha parte. Isso que é envio o e-mail para o CEO, ou enviei um e-mail para o responsável, ou enviei para o colega. João, não viste? Manda-te uma mensagem. Não vi, pá, vinhas-me dizer.
Às vezes é o que me apetece dizer. Eu tinha um processo na altura que eu trabalhava no mercado imobiliário diretamente, numa agência, e tinha um processo que era, envias o e-mail, depois do e-mail vem o WhatsApp, depois do WhatsApp vem a chamada, depois da chamada, se não, nada acontecer, vens bater à porta, porque tu tens que garantir que eu recebi a informação. E o que acontece muito é, a gente faz o print screen e manda, depois, não, na reunião, está aqui o print screen, não, mas eu fiz a minha parte. Então, e quem é que te dá garantias que a pessoa viu? Quem é que dá garantias que a pessoa... E isto aplica-se às vendas, que é... Quem é que tu achas que és para seres número 1 na resposta da vida daquela pessoa? Acho que a pessoa vai estar lá disponível a dizer assim, ui, o João agora, quer dizer, eu tinha aqui uma mensagem da avó, da minha mãe, do meu filho, não sei o quê. O João não, o João vou já responder. Sim. E as pessoas fazem só um ponto de contacto e dizem, já fiz e depois fica a meio caminho. Fica no 0 euros. E depois fica abaixo dos 95%. Ou fica na rama Fica dos no 0 95%. euros, no dinheiro. Falar em euros. Nas empresas, qual é a diferença do empresário ou do empreendedor de mindset de 100 mil euros para o empreendedor empresário de 1 milhão? Espera, faz-me lá a pergunta que eu não entendi. Ou seja, qual é a diferença de mindset para um empresário de 100 mil euros para um empresário de 1 milhão? Ok, boa. Olha, eu costumo dizer que tu vais fazer os teus primeiros 100 mil euros com o teu conhecimento e com aquilo que tu dominas, mas para tu fazeres 1 milhão de euros, tu precisas que outras pessoas façam o caminho contigo. Ok? Então eu acho que o mindset é tu entenderes que qual é o ponto onde... Eu costumo dizer uma coisa que é, uma empresa é um autocarro. A nossa função enquanto CEO é conduzir o autocarro. E nós temos que levar o autocarro por uma estrada e vamos parando nas paragens. Eu paro na paragem A e entram X pessoas. Quando eu chego à paragem B, tem que sair X pessoas para entrar outras X pessoas. Quando vou para a paragem C, tem que sair X pessoas para entrar Y pessoas. Sabendo sempre de uma coisa, tem sempre que haver lugares vazios no autocarro. Então eu acho que quando nós vamos da jornada de 100 mil para 1 milhão, nós temos que entender quais é que vão ser as cadeiras ocupadas no meu autocarro. Porque eu já não consigo fazer este caminho sozinho. Eu acho que esse é que é o mindset. E às vezes nós temos pessoas, principalmente na área de infoprodução, não é? De produtos que rapidamente, quando digo rapidamente, chegam a 100 mil euros faturados, okay? Mas depois não conseguem, ok, cheguei aos 6 dígitos, mas agora como é que vou para os 7 dígitos? E o grande desafio não é o que é que eu vou vender, é quem é que vai construir isto comigo. A pergunta muda, sabes? Porque quando tu estás no jogo do 0 ao 100, é o quê e como. Ok? Quando tu vais dos 100 para 1 milhão, é porquê e com quem. E esse shift tem que mudar. E nós ainda continuamos no quê e o como. Porque o quê e o como é o tático. É o tático no sentido de operacional, sabes? De mexer as peças do tabuleiro. O tático ali, que é todos os dias nos KPIs. Quando tu vais para 1 milhão, é mais o estratégico. Okay? E acho que essa é que é talvez a grande barreira que às vezes nós empreendedores, e eu inclusive, às vezes não conseguimos dar o próximo passo. Bom, isto, como tu já me mataste 2 perguntas numa só resposta. Pá, mas não está bem eu impecável. não sei as perguntas mesmo, não sei mesmo. Está impecável. Pela minha saúde. Não, está impecável, está impecável. Para mim está ótimo. Eu faço-te outra pergunta, que é como é que tu descobres que é a pessoa para estar contigo? Se a pessoa estiver preparada para enfrentar várias merdas comigo. Como é que tu identificas um sócio na tua jornada? Olha, eu em todos os negócios tenho sócios, não é? Eu não tenho um único negócio que não tenha sócios. Portanto, eu sei que provavelmente algumas pessoas que nos vão ouvir têm mais experiências com sócios. Eu hoje tenho sócios em todos os meus negócios e amanhã provavelmente se abrisse uma nova empresa gostaria de ter sócios. E acho que ter um sócio não é para partilhar só as vitórias, não é? É para saber se eles vão estar lá nas derrotas. Eu acho que esse é que é o ponto. Quando eu comecei o Swonk, a minha primeira empresa com o Daniel,
não é? Eu costumo dizer que só consegui enganar um miúdo de 18 anos, mais ninguém quis ser meu sócio. Não é? Eu costumo dizer isso, não é? Eu tinha 28 anos, o Daniel tinha quase 18 quando eu o conheci, desculpa. Mas na verdade eu não consegui enganar mais ninguém para ser meu sócio, só consegui enganar um miúdo de 18 anos. Mas aquilo que o Daniel tinha, ainda tem hoje, continuamos a ser sócios e vamos continuar a ser para o resto da nossa vida enquanto empresários, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que é, opá, desculpa-me o termo, tem que ter o mesmo tesão que tu. Pá, tem que ter o mesmo tesão. Se tiver aquela coisa de querer todos os dias, sabes? Pá, se for numa coisa de pensamento de colaborador e não pensamento de dono, mas eu acho que acima de tudo é o tesão, sabes? É a vontade de fazer, é a vontade de cravar, é a vontade de perpetuar legado. Mas eu acho que isso é que é a diferença. E repara, eu digo assim, mas como é que tu entendes isso? Passando por situações. E eu antes de ser sócio do Daniel, nós trabalhámos muito tempo juntos. Antes de ser sócio do Vítor, oficialmente, nós fizemos muita mentoria. Okay? Então eu acho que é isto. Eu acho que tem que haver aqui um período de namoro, inicialmente. Eu acho, o ponto é, uma sociedade não começa com um contrato assinado. Uma sociedade começa quando duas pessoas têm o mesmo propósito, o mesmo objetivo e a mesma visão e têm o mesmo tesão de chegar àquele ponto. É aí que começa uma sociedade. Tudo o resto depois é um formalismo que deve acontecer, okay? Para todos se protegerem, mas nunca começa nenhuma sociedade com um papel assinado. Começa uma sociedade com uma missão, com um objetivo. Porquê? Porque durante essa missão, para baterem esse objetivo, vai acontecer muita coisa, mas vocês vão discutir muitas vezes e é aí que vocês vão entender. A coisa encaixa ou a coisa não encaixa. Depois aí é que se assina papéis. Eu tive 2 anos sem ser sócio oficialmente do Daniel. Como é que nós éramos sócios? A minha palavra e a palavra dele. Estás livre de dizer palavras indevidas. Não quero. De vez em quando sai, mas eu prefiro não usar, porque acredito que a minha filha pode ver isto e eu não gostaria que ela dissesse essas palavras. Às vezes me sai, sou um bocado calão, peço desculpa por isso, eu não o faço para parecer uma pessoa que não sou. Não gosto de dizer isto e não gostava que a minha filha usasse essas palavras, por isso é que me tento sempre retratar. Às vezes sai, é inevitável. Pronto, da nossa parte, eu sei. Ele tem 10 meses, mas, eu sei que sim, mas aguenta-se bem. Ele aguenta-se bem. Quais é que são os indicadores chaves que qualquer negócio tem que ter claro na sua visão? Olha, isto é quase um exercício de OKRs, não é? Não, eu acho que acima de tudo, eu costumo dizer que pá, é faturação, é margem e é dinheiro na conta. Se a tua faturação está a crescer, se o teu EBITDA, a tua margem, o teu resultado líquido está a crescer e se tu tens dinheiro na conta, pá, parabéns, tu encontraste a fórmula. É a Coca-Cola dos negócios. Pá, portanto, de uma forma macro, eu diria que é isto. Claro que depois há outras coisas, não é? É importante entender a entrega que tu fazes, a satisfação do cliente, o CSAT, o NPS, a satisfação dos colaboradores, a forma como a empresa está organizada. Há um conjunto de coisas. Mas isso é tudo as narrativas da malta que vai para o LinkedIn todos os dias criar posts. Para mim é faturação, acompanhado naturalmente de EBITDA e de resultado líquido e cash flow. Porque se tu cresces, se tu ganhas dinheiro e se tu cobras dinheiro, meu amigo, tu tens a fórmula. O resto é porque alguém te quer vender alguma coisa nas redes sociais. E nas vendas? Quais é que são as métricas que tu e os indicadores que tu religiosamente... Eu vou dizer, número de chamadas efetuadas é a primeira, número de chamadas atendidas, reuniões marcadas. Ponto final, parágrafo. Todo o resto é consequência. Isso é o teu funil. É aquilo que eu consigo dominar. Eu consigo dominar o número de vezes que eu ligo ao cliente. Eu consigo insistir até ele me atender. Depende de mim. Eu acho que não depende de mim, mas depende de mim. Okay? E a reunir com o cliente, levá-lo para um momento de compromisso. Isto, para mim, é pão com manteiga todos os dias na máquina. O resto, depois ele comprar, vai ser consequência disto. Se isto for bem feito,
Ele vai dizer assim, eu nem queria comprar, mas eu vou ter que comprar. Já me apanhaste, João. Sabes? É isto que eu acredito. Se tivesses que olhar para pilares de uma framework para o empreendedorismo, ainda que houvesse uma fórmula perfeita, qual é que seria? Uma boa marca, com boa reputação. Okay? Uma marca consistente, uma marca com reputação no mercado. Processos dentro de uma organização que te permitam escalar. Pessoas alinhadas. E tecnologia que te permita imprimir velocidade no negócio. Talvez sejam hoje os principais pilares que eu acho que uma boa organização deve ter. Falando em tecnologia, empresas que à data de hoje não têm os primeiros indicadores que tu falaste, ou seja, não estão ainda com processos oleados, não têm uma boa estrutura, não têm uma boa reputação, mas entrou a inteligência artificial. Como é que essas empresas devem, ou melhor, não como, mas o que é que essas empresas devem priorizar? A primeira estrutura inicial, que é importante, ou a integração de uma inteligência artificial? Acho que acima de tudo, primeiro que devem alinhar é o sentido cultural da empresa, né? E orientar as pessoas para a inteligência artificial, não é? Porque a inteligência artificial é introduzida pelas pessoas, não é? Eu não acordo aqui um dia e disse assim, vamos meter inteligência artificial. Não, são pessoas orientadas num propósito, que pegam num conjunto de ferramentas que são servidas através de LLMs e que usam em prol do seu negócio. Portanto, eu acho que o primeiro ponto para quem quer fazer isso é mudar o mindset das pessoas que têm dentro da organização e entender para que é que serve a IA. Que não é para ficar com o teu emprego, é para te fazer o teu trabalho mais rápido, para que tu sejas relevante noutras áreas de negócio. Mas se não for relevante, já foste. Se não és relevante, cria relevância. Não é? Pá, portanto, eu acho que acima de tudo o primeiro pilar é as pessoas. Claramente. Ok? E que se calhar é das coisas mais desafiantes que tem à data de hoje para trabalhar dentro das empresas. Pá, pessoas são pessoas. Pá, nós somos um bicho complicado. Nós humanos somos um bicho complicado. Portanto, por mais coisas que tu faças dentro da tua empresa, por mais alinhamento cultural que tu tentes, pá, há coisas que tu não consegues controlar e as pessoas é difícil de controlar. E estamos cá para reinventar sistemas e para adaptar. E tipo, não é preciso aí estar aqui a criar aqui a visão. Pá, primeiro, eu não vim para aqui para vender nada, eu vim para aqui para falar sobre a realidade do empreendedorismo. E as pessoas, é desafiante. É desafiante. As pessoas dentro de uma organização é muito desafiante. Não é? Porque alguém tem sempre que motivar todas as pessoas, não é? Mas depois quem é que motiva o que tem que motivar todas as pessoas? Não é? Então às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disto e acham que, pá, e em alguns momentos já me apeteceu ter negócios sem pessoas. 100 é 0, não é 100, 100, tá? É 100 pessoas. Eu não tenho vergonha de dizer isto. Pá, não devo nada a ninguém. Às vezes irrita. Às vezes é difícil entender, tipo, porquê? Outras alturas, tipo, eu imagino eu não conseguiria fazer isto sem pessoas. Sabes? Então às vezes também, nós também temos altos e baixos. Pá, a semana passada, deixa-me te contar aqui uma história. A semana passada, eu fui visitar com o nosso grupo de mentoria o Escalar a Delta. Nós fazemos algumas visitas empresariais e fomos a Campo Maior, estivemos lá na Delta e houve lá uma senhora que me impactou muito, que é a Maria Encarnação. E ela recebeu-nos. Lá, nós lá vestimos as touquinhas, o fato. Temos para entrar na fábrica e ela disse uma coisa. Vamos começar uma visita familiar. Sabes, tipo... E a forma como as pessoas de Campo Maior falam da Delta não é a narrativa do jornal. Eu fui lá ver, que ela é mesmo verdade. O que me irrita é a quantidade de pseudo-criadores de conteúdo e empresários que andam sempre nas redes sociais a falar sobre isto, mas depois não gerem bem as pessoas, não retêm pessoas. Eu acho que isso é que tem que mudar, que é
Pessoas são desafiantes entre as organizações. Nós temos cada vez mais de discutir isto. Também tentar entender porquê, mas é importante. No final do dia, claro que o sonho do empreendedor é que qualquer pessoa fale da sua empresa como a Maria Encarnação falou da Delta, sabes? Mas tem que ser um trabalho das duas partes, sabes? Nós alinharmos todas as pessoas num único rumo. Portanto, eu acho que a variável mais difícil é pessoas. E já conseguimos voltar a trazer o João. Saímos das vendas, voltámos para as pessoas e trazemos o João. João, se tivesses começado do zero, literalmente do zero, mas com o conhecimento que tens à data de hoje, qual era o teu primeiro passo e para onde é que seria? Se tivesse começado do zero, eu ia abrir o meu telefone, ia selecionar 10 pessoas no meu telefone e ia perguntar o que é que está a mexer no mercado. Qual é que tu achas que é a próxima grande oportunidade que vem no mercado? Era isso que eu ia fazer. Eu ia recorrer ao meu networking, aula número 4, acelerar negócios. Ok? E acho que ia demorar 1-2 horas até ter algum feeling para onde ir. Acho que era isso que eu ia fazer. Eu acho que ia ligar a 10 pessoas e ia lhes perguntar, olha, pá, estou no ponto zero, não tenho nada para fazer, o que é que tu estás a ver no mercado? O que é que tu hoje estás a sentir no mercado? O que é que a malta não está a ver no mercado? Por onde é que está a ir o mercado nesta área, por exemplo? Ok? E acho que a partir daqui ia começar a bolir. E eu não sei o quê, mas eu ia identificar alguma coisa. Não sei o quê, mas certeza absoluta que eu ia identificar alguma coisa. E a seguir eu ia pegar nisso, que iam dizer, e ia ligar a mais 50 pessoas para validar se aquilo era um problema ou não. Isso aí, pá. Era isto de uma forma muito prática. Mas era mesmo isso que eu estava à procura, porque às vezes complica-se, e as narrativas, e tu conheces esta palavra também, não é? Narrativas. Portanto, complica-se tanto aquilo que às vezes é simples e as pessoas não têm uma direção nem um rumo, não sabem para onde é que onde ir, e às vezes é só perguntar à pessoa que está ao lado deles e as informações estão ali. É a nossa rede de networking. Trabalhamos e vale vivemos. muito dinheiro. Mas nós achamos que não. E às vezes achamos que estamos a incomodar, sabes? Pá, eu tenho uma coisa para mim e agora alguém pode estar a ver este coisa e vai dizer assim, não, João, tu incomodas-me por caraças. Não é? Mas, pá, eu acredito que quando ligo a alguém não estou a incomodar, sabes porquê? Porque eu tenho sempre a percepção para mim, e posso estar enganado, ok? Que eu sou relevante para aquela pessoa. E que em algum momento eu já lhe queria valor para essa pessoa. Então eu tenho zero problemas em ligar para a minha rede. Pá, não estou a dizer que vou ligar para um gajo que eu nunca ouvi falar na vida, ou naturalmente é diferente. Então, para a minha lista de contactos, para 60, 70% da minha lista de contactos. Eu sei que em algum momento, em algum touchpoint que eu tive com aquela pessoa, eu já lhe gerei alguma coisa. E se não gerei, posso gerar. Então acho que é um bocado isso, sabes? É tipo, quando tu crias relevância, tu não tens medo ou não tens receio de pedir alguém em troca, porque é natural. E quem está do outro lado sabe que é assim, porque também faz isso com outras pessoas. Eu acho que nós temos aqui, que deixar estas merdices de vou estar a incomodar, não sei o quê. O business é assim, o mundo do empreendedorismo é assim. Tipo, é empreendedores a criar valor para outros empreendedores. Tipo, qual é o ponto? Estás a ver? Sentes que isto é muito mindset e ambiente? É o fado, isto é o fado. É a síndrome do impostor, que eu não sou capaz, eu não sei o quê. É o nosso fado. Tipo, ninguém bate no peito e diz assim, eu sou capaz, bora, eu sou o melhor. Bora. Eu vou ligar àquele gajo e vou-lhe pedir um favor, e no favor que eu lhe vou pedir, ainda lhe vou dizer alguma coisa que lhe vai acrescentar valor. Que ele ainda me vai ficar a dever um favor. Sabes isto? Acho que é um bocado isso. Acho que nós temos que perder às vezes aquela síndromezinha do impostor, do não sou capaz, coitadinho de mim, vê lá se me consegues ajudarzinho. Estás a ver? O inho. Aquela coisinha, sabes? Acho que não, olha, consegues-me ajudar, consegues ajudar, está tudo bem na mesma, assim para a frente. Há um próximo telefonema a fazer. Dentro dos teus 10, há de haver algum que vai dar uma luz. E se não for 10, vai ser 15. Se não for 15, vai ser 20. É o 100. É chegar aos 100. Os 100 contactos há de haver um resultado. Foi uma era.
João, uma última pergunta, até porque eu sei que tens que ir para o Porto. E obrigado. Famalicão, Vila Nova Famalicão. E obrigado por teres feito este vídeo. As pessoas não sabem, mas isto são 9 da noite e o João ainda tem 4 horas de viagem para cima. Pegar o carro, etc. 4h30. Acabaste de subir meia hora. Mas é um gosto mesmo estar aqui contigo, sabes bem disso. Tenho todo o gosto, prazer em estar aqui contigo e por isso é que faria novamente estes quilómetros para vir aqui ter contigo. Obrigado. Se tivesses que deixar apenas uma frase a uma pessoa para se tornar inesquecível, qual seria? Vende, vende, vende. Sem vírgula e com ponto. E vais mudar a tua vida. Se encontrares alguma coisa que possas vender, a tua vida vai mudar. Então qual é a frase? Pá, eu não gosto, eu não sou homem de frases feitas, né? Mas eu acho que é isso, que é, pá, as vendas é o caminho para a liberdade financeira, sabes? Tipo, só acredito nisso. Meu caro,